por que meu filho está se afastando. Existem vários porquês, tem, acho que, nem sei se são 3 ou 4 lives sobre isso, assistam as outras lives, mas um dos porquês é atitudes que as mães tomam que afastam o adolescente. E aí, se são os pais que tomam essa atitude, o que fazer e como agir é voltado para os pais. E a live de hoje é com esse enfoque, tá? Então, primeiro que eu coloquei, excesso de zelo. Então, eu cuido demais ali do meu filho. Controlo o horário, não pode ir na festa, não pode ir não sei aonde, não pode sair com os amigos, não pode trazer os amigos em casa, não pode. Na adolescência, o filho está buscando autonomia. Isso faz parte do crescimento, ele precisa voar. Então, se a mãe controla demais... Não, mas doutora, mas eu sei o que é melhor para ele. Tudo bem, você pode até saber. Mas ele precisa andar sozinho. É necessário para ele. E se você segurar muito, ele vai tentar escapar. Isso afasta, tá? Então, excesso de zelo. Por quê? Porque ele está buscando por autonomia. 2. Briga porque o filho quer ficar no quarto. Então, eu sempre vou lembrar aqui. Ficar o dia inteiro no quarto não é normal. Ficar o dia inteiro no celular não é normal. Algo está acontecendo. Mas ficar um pouco no celular, ficar um pouco no quarto, isso é... Não, tira o celular. Ficar um pouco no quarto, isso ele precisa. Porque ele precisa se conhecer. Ele está mudando, os hormônios estão mudando, as emoções dele estão mudando, a forma de pensar o mundo está mudando, o corpo está mudando, o interesse pelo próximo mudou. Então, ele está sofrendo muita transformação. Então, ele precisa dele com ele mesmo para entender o que está acontecendo. E aí, tem muita mãe que fala assim, aqui na minha casa não. Imagina que vai ficar no quarto. Que trancado de... Uma comum. Imagina que vai ficar de porta fechada. Que pena das mães que pensam isso. Eu não estou falando trancada. Não pode ficar trancado. E eu também tenho uma live sobre isso. Mas fechada, alguns minutinhos, sim, eles precisam desse momento com eles. E se eu brigo com isso, contra isso, na verdade, eu vou afastar meu filho. Porque ele fisiologicamente precisa desse momento. Então, esse é o item 2. 3. Falamos disso aqui durante a live. Não sabe que os amigos tornam-se importantes. E começa a criticar as amizades. Ou então fica achando que o filho Maria vai com as outras. Gente, durante a infância, os pais são as pessoas mais importantes. Tudo são os pais. Na adolescência, os amigos tomam o primeiro lugar. O filho não deixa de amar os pais, mas a importância dos amigos sobe de ranking. E muitas vezes isso dói nos pais. Então a primeira coisa que eu preciso entender é: 1, meu filho não deixou de me amar. E 2, sim, é muito importante para ele estar com os amigos ou com a namorada. É muito importante. E se eu não entender isso, vou me afastar do meu filho. Então, aqui em casa, com os meus enteados, eles não têm dúvida de que se tiver uma festinha de algum amigo, a gente vai mudar toda a programação para que eles contemplem isso. Porque a gente sabe da importância disso para eles. Então, eles não têm nem dúvida que a gente vai se adaptar.
Eles já trazem até soluções para não dar tanto problema pra gente. Então, como eles sentem isso da gente, eles também já trazem soluções pra gente. Dá para fazer isso e aí a gente se adapta tal para eu poder ir na festa? Então muda a relação do filho com os pais se ele percebe que os pais estão valorizando a amizade para eles. Tá? Então entender que sim, amigos tornam-se muito importantes. Se eu não entendo, eu me afasto do meu filho. 3. Não, 3 não, 4. É 3. 4. Critica o tempo todo para incentivar. Ah, mas se eu não criticar, ele não faz. Se você continuar criticando, a autoestima dele vai parar lá embaixo e ele vai ser mais um dessa porcentagem gigante de adolescentes com baixa autoestima. Crítica não leva a nada. Crítica não ajuda. E brigar todo dia ou toda semana, já falei aqui nessa live, não é normal. Não é normal. Tá? Então, criticar, mesmo você pensando que tá sendo bom, não. Só piora. Esse era o 4, né? Deixa eu só ver. Ah, faltou esse comentário. E aí o filho, eu tenho até um depoimento de uma mãe do curso que ela fala que ela se deu conta de que ela estava criticando muito a filha estava distante, ela comprou o método POC, e ela foi entendendo o que ela estava fazendo, e ela percebeu que ela criticava muito. E aí ela foi se policiando, porque no começo a gente está acostumado a criticar o tempo todo, né? Então ela foi se policiando, e aí tem uma cena muito engraçada que ela conta. Aí a minha filha veio me contar uma coisa, porque ela começou a mudar, a filha também muda. É inevitável, tá, gente? Na hora que a gente muda, o filho muda. E a gente não precisa pedir pro filho mudar, não. A gente muda, o filho muda como uma resposta, tá? E aí ela percebeu que a filha começou a vir contar as coisas pra ela. Com a mudança dela. Ouçam isso é importante, tá? Ela mudou. Como consequência, a filha mudou. E aí ela começou a vir contar as coisas. E aí ela criticou. Ela falou, quando eu me dei conta que eu tava criticando, ela disse que falou pra filha, não, esquece o que eu falei. E aí a filha falou, ah, não, mãe, esquece, não vou mais te contar. Então, criticar é um hábito. Então a gente tem que ir se policiando e mudando, tá? E a prova de que afasta é essa. Então a menina começou a se reaproximar e a mãe foi criticar e ela se deu conta e falou, ai não, filha, esquece, não vou criticar. E a filha falou, ai não, mãe, perdi a vontade. Então observem as atitudes de vocês. 5, isso também muito comum, vasculha as coisas do filho. Pega o celular, mexe na mochila, fuça nas roupas. Então, a mãe tem que ter livre acesso ao celular e eu tenho uma live sobre isso, que fala sobre a senha do celular, tá? Então, quem precisar dessa ajuda, assiste essa live. A mãe tem que ter o livre acesso a tudo do filho. Mas isso é um combinado que vocês farão. Porque se a minha mãe vasculha as minhas coisas, isso mostra que ela não confia em mim e isso mexe com a minha autoestima. E isso afasta. É diferente de eu saber que a minha mãe tem sim a liberdade, e isso é um combinado de vocês, de mexer no meu celular para minha segurança. Até na live da segunda passada, acho que foi passada, né? 2 adolescentes mostraram-se tristes porque as mães não controlam o celular deles. Tristes. Então a mãe acha que o adolescente vai achar aquilo um saco. Não, isso é demonstração de amor. Mas desde que seja um combinado. Filho, para sua segurança, a mamãe precisa às vezes ver o que está acontecendo. Com respeito. Com conversa e tudo
nada escondido, tá? Porque senão ele sente que você não confia nele, né? Sim, é 6, né? Como a mãe tem medo do filho, não confia no filho, ela não deixa ele voar. Ai, não, mas eu sei que ele vai fazer besteira ali. Ai, não, mas eu sei que ele... Ah, não consegue ir na padaria porque eu sei que ele vai comprar o pão errado. Ah, não, ele tem medo dele ir no inglês sozinho porque vai atravessar a rua e vai ser atropelado. Então, se ele já tem mais do que 15, eu preciso ir estimulando essa maturidade para ele ir fazendo as coisas por conta. Até os 15 eu também preciso estimular, né? Do começo da adolescência até os 15 eu preciso estimular, mas com uma supervisão um pouco maior. Mas se eu não deixo meu filho voar, eu mostro para ele que eu não confio, isso fere a autoestima dele e isso afasta. Então esse era o 6. 7, minimizar o sentimento. Isso aqui... Ai, essa musiquinha chata. Ai, esse videogame chato. Ai, eu odeio futebol. E você fica me falando de futebol. Ai, essa festa, mas é só uma festinha. Depois vai ter de novo a festinha. Ai, esse namoro, essa menina, essa namoradinha aí. Eu não sei se essa namoradinha vai ser legal. Gente, o que é importante para eles precisa ser valorizado. Mas, doutor, eu odeio pagode, ele gosta de pagode. Faz um esforço. Valorize o que é importante para ele. Minimizar é afastar. Ou então, outra forma de minimizar é... Nossa, mas na minha época era muito mais difícil. Imagina, na minha época a matemática era... Nossa, o que você está tendo agora é... Outra forma de minimizar. Afasta. Bastante coisa, né, gente? Esse era o 8. 9. Já comentei no exemplo, né? Eu vou acelerar um pouquinho porque já passou de 1 hora. Diz que sempre tá lá, mas trabalha o dia inteiro. Gente, eu entendo quem precisa trabalhar, mas a adolescência é só uma. Seu momento com seu filho é único e você precisa ter prioridades. Então, precisa sim ter momento família todo dia, uma refeição por dia, e precisa sim ter momento família no final de semana, tá? Esse era o 9. E o 10, não querer conversar sobre coisas importantes que eu acabei acrescentando pela ajuda de vocês, né? Então, não querer conversar sobre o futebol, não querer falar sobre o videogame, não querer ouvir a música. Isso fere muito o coração do adolescente, ele se sente preterido e isso afasta, tá? Então, para cada item você vai ter uma transformação, né? Então, se eu até agora achava que os amigos do meu filho não eram importantes, agora eu preciso enxergar diferente. Então, para cada situação eu vou agir. O como vai ser de acordo com o porquê, né? Então, se o seu filho está se afastando porque você não dá valor aos amigos dele, você precisa começar a enxergar os amigos dele de outra forma e trazer os amigos para perto. Eu também tenho uma live sobre isso para te ajudar. E assim vai com todos os itens, os 10 itens que eu trouxe aqui na live. Tá bom? Gente, eu vou ler rapidinho os últimos comentários aqui para finalizar, porque realmente eu perdi a noção da hora. Elisa mandou um coraçãozinho, a Fafá falou, meu adolescente tem dias que tá bem próximo de nós e tem época que ele fica distante. Essa oscilação é normal, desde que não fique muito. Se ficar muito, aí precisa aplicar o método POC, tá? A Andréia falou justamente, o tal do Minecraft me dá enjoo. Opa, tem uma xará aqui, a Angélica falou, e o que dizer... O que quer dizer fuga? Fuga quer dizer, para eu não viver aquilo, eu fico no celular. Então, assiste as lives de celular, que são 3. Numa delas eu falo isso. Se o filho fica muito no celular, alguma coisa está acontecendo.
Tá? Então, por quê? Por que meu filho fica muito no celular? Alguma coisa está acontecendo. Para eu saber como agir, eu preciso entender o porquê. Assiste as lives de celular. A Rê falou, em relação a jogo de vídeo, game, sou péssima. Resolvemos jogar jogo Uno. Perfeito. Sábado à noite é isso aí que tem que fazer. Uno, dominó são coisas que nos aproximam. Perfeito. De sábado à noite tem que ter um momento família e essa é a sugestão. Por sinal, eu trago aqui sugestões nos stories, geralmente, tá, gente? Adolescente deve ficar nas redes sociais no máximo 1h30. E depende da idade, depois dos 15. A Carol falou, minha filha está sempre tentando não decepcionar a mim. Às vezes me preocupa um pouco. Precisa se preocupar bastante, Carol. Aplica o método POC e entende